Olá, eu sou o Giovanni e eu estou aqui hoje para dar seguimento ao nosso tema de comércio e eu vou estar falando como que é o comércio. Bem, o comércio ele é uma forma de você adquirir dinheiro e são trocas, são basicamente trocas, só que hoje em dia você faz isso por dinheiro, você não faz por itens igual como era antigamente. Então, bem, se, ou, antigamente você fazia isso por alguma coisa que era do mesmo valor praticamente, e hoje você faz isso por dinheiro. E você escolhe um valor e etc. Sobre a história do comércio. É praticamente impossível de dizer o exato momento que iniciou o comércio. Historicamente falando, dizem que ele surgiu no período das trocas. Por exemplo, se eu tinha uma produção de arroz numa quantidade maior do que o meu consumo, eu ia trocar com uma pessoa que tinha maior quantidade de batatas do que o seu próprio consumo. Não necessariamente as trocas eram feitas só com comida e comida, só de alimentos. Eles podiam trocar com que fosse de seu interesse. A ideologia do comércio é exatamente isso, é a gente trocar uma coisa por outra. Por exemplo, nos dias de hoje, a gente troca serviço e produtos por dinheiro. Nós temos várias formas de realizar o comércio. Por exemplo, o comércio físico, que é quando a gente vai na loja fisicamente, e o comércio virtual, que é feito pela internet. Em alguns sites, a moeda utilizada para fazer as compras é chamada de Bitcoin, que é um tipo de criptomoeda. Então, gente, as moedas elas foram criadas na época das grandes navegações e elas surgiram pela necessidade de determinar um preço específico para o produto, esquecendo aquela ideia antiga de escambo, de troca por um produto por outros itens ou até alimento. Ela precisava ser duradoura, ser de fácil transporte e também que fosse fácil ser dividida, por isso que foi usado o material do ouro para fazê-las. Gente, a economia interna no Brasil, comparada aos outros países, ela está em desenvolvimento. Por quê? Primeiro, por causa da má priorização. O que é priorização? É você focar naquilo. Por causa da má priorização do Brasil, do governo, no comércio interno. Eles preferem investir mais, né, no comércio externo no Brasil, exportando as coisas, né, que é daquela ideia de exportar bastante petróleo, de exportar bastante alimentos. A outra coisa é a desigualdade social. Por que a desigualdade social afeta no comércio interno no Brasil? Porque metade da nossa população é pobre. Logo, não tem acesso a esse comércio tão amplo. Geralmente só compram algumas coisas no mercado, nas lojas físicas e às vezes nas lojas pela internet. E também por causa da má distribuição, digamos assim, das regiões. Porque em muitos lugares aqui do Brasil, uma região é mais urbanizada do que a outra. Ou seja, tem mais indústrias, mais comércios. Por isso que é muito desequilibrada. A palavra certa seria o desequilíbrio entre esses lugares. E quando nós falamos em comércio interno no Brasil, nós já pensamos em agropecuária, em petróleo, só que não é bem assim. Cada lugar no Brasil, cada região tem o seu próprio comércio. Por exemplo, a região norte, ela tem toda aquela coisa de clima, de vegetação, né, que tem aí a Amazônia, vários rios, várias hidrelétricas. E por isso lá eles têm muito essa coisa de extrativismo. Eles fazem bastante extrativismo vegetal. O que é extrativismo vegetal? É você pegar, extrair da natureza todos os vegetais e esses derivados, essas coisas. E o extrativismo mineral, ouro não tanto, né? Cobre, ferro, tudo que for mineral. Oi pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou aluno do oitavo ano e hoje eu vou estar falando, eu sou do grupo do Comércio Brasileiro e hoje eu vou estar explicando a diferença do comércio urbano e rural. Gente, o comércio urbano e rural, eles se encaixam em diferentes casos materializados no espaço geográfico. Meio que eles são diferentes, até no espaço, meio que se fosse isso. E eles são meio que
as suas formas de falar, não de tipo de fazer, mas tipo, tem gente que desconhece como a economia desse lugar, a, o tamanho desse lugar, no caso, como é que eu posso dizer, a estrutura. E por mais que eles sejam um pouco desconhecidos, suas relações elas são bem complexas. Meio que, por mais que elas sejam desconhecidas, por mais que elas sejam desconhecidas, elas meio que você consegue saber sobre esse assunto sem você ter estudado muito. Entendeu? Meio que se fosse isso, você consegue saber sem ter estudado muito, mas você não vai saber o tanto como você tivesse estudado. Meio que se fosse isso. O comércio urbano, ele se encaixa, meio que ele tem que ter um terreno grande, meio que uma cidade grande e com um número elevado de populações, muitas populações, para poder vender o produto que vem no rural. É meio que se fosse isso, para você, que se fosse uma cidade muito pequena, com muito pouca população, ia vender, mas tipo, ia vender pouco. Não ia ser igual você vender no Rio de Janeiro, em São Paulo, não ia ser igual assim. E o terreno rural, ele é assim, tem que ter um terreno muito elevado, tem que ser maior, meio que maior que a cidade, porque tem que ter várias plantações, tudo correndo, tem que ser bem grande e não pode ter cidades, não pode possuir cidades lá, entende? Não pode possuir cidades. Porque se fosse cidades, não ia ter o tamanho exato, não ia ter o tamanho exato para você produzir tudo. E também eles não poderiam vender na cidade urbana, porque já ia vender lá, entendeu? Se tivesse uma cidade lá. É isso. E a diferença do comércio urbano e rural são poucas. É na amplitude do tamanho do lugar, na socioeconomia e só. Isso. E nos conceitos também. De tipo, o que eles fazem lá, o que eles fazem aqui, meio que se fosse isso. Tá bom? Agora temos também o comércio atual, que eu vou estar falando aqui, que seria basicamente o seguinte. O comércio atual ele é diverso, ele não tem tipo só uma coisa. O comércio atual eles são várias coisas, tendo também por loja online, pela internet inteira, tem também quase muitas coisas para poder comprar. Então o comércio atual ele é muito diverso, ele tem muitas coisas para se fazer. Você também pode escolher o seu preço, etc. Agora eu vou falar um pouco sobre o comércio internacional. O comércio internacional é o conjunto de operações comerciais realizadas entre países. O Brasil, por exemplo, ele é um grande exportador de minério de ferro, petróleo bruto, soja e produtos derivados e cana-de-açúcar, etc. O desempenho do Brasil em relação ao comércio internacional é muito boa, fazendo trocas principalmente com os países da China, Japão, Argentina, Estados Unidos, etc. A importância do comércio internacional para um país é muito grande. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e quero comprar algo que não tem nos Estados Unidos, através do comércio internacional é a forma que eu vou conseguir comprar essa coisa. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o comércio internacional e exterior, que muitas pessoas confundem, mas a diferença deles está na forma que os regulam, nas normas que os regulam. O comércio internacional segue regras como os órgãos internacionais, como, por exemplo, o OMC, Organização Mundial do Comércio. Já o comércio exterior, ele é regulado pela legislação interna de seu país. E aí, gente, eu sou o Vitor e hoje eu queria estar mostrando para vocês os produtos mais vendidos do Brasil. Primeiramente, eu queria estar ressaltando aqui que eu vou falar do Mercado Livre, os produtos mais vendidos do Mercado Livre, que eu quis usar ele como internet, né, para falar os produtos mais vendidos da internet, porque é um app brasileiro. Primeiramente, a gente tem os celulares, né, aparelhos eletrônicos, capinhas de celular, no caso, utensílios para celular, que inclui capinhas, e essas coisas são muito vendidas no Mercado Livre, ainda mais hoje em dia, né.
Temos também os calçados, chinelos, sapatos, tênis, sandálias, tudo isso é muito vendido no Mercado Livre também. E outra coisa muito vendida é os cartões de memória. Por exemplo, o cartão de memória para você colocar na sua câmera fotográfica, no seu celular em si, né, colocar um cartão de memória de 32 GB para dar mais espaço, comprar aqueles maiores que é para colocar no notebook, né, ou usar um adaptador e colocar direto no PC, e entre vários outros. Mas, além do Mercado Livre, a gente tem outros sites de venda e compra de produtos, como o OLX, que é um site, acho que é mais baseado em produtos usados, e de produtos que não são de sites que não são do Brasil, mas muitos brasileiros usam, seria o Wish e a Amazon. Por exemplo, a Amazon hoje em dia é a empresa mais famosa de vendas e compras de produtos. E o Wish é uma empresa chinesa que vende muito para o Brasil. Agora eu vou estar falando aqui um pouco sobre os supermercados. Os supermercados a gente já tem o que esperar, né? São vendidos mais produtos de alimentos, cosméticos e desse gênero. São vendidos produtos desse gênero. Os produtos mais vendidos do supermercado seriam a manteiga, a margarina, a soja, o azeite, também tem o creme de leite, maionese também é uma coisa muito vendida no supermercado, e isso de alimentos. Agora de bebidas, a gente tem água mineral, água de coco e também é muito vendido aquele suco de pozinho, né, para você colocar na água, mexer e você já tem um suco. Agora de produtos de higiene, a gente tem shampoo, temos papel higiênico, absorventes, também temos sabonetes, escovas de dente, escovas de cabelo, pasta de dente também. Eu queria ressaltar aqui que os produtos de baixa renda, no caso do supermercado, o produto que eu mais achei assim de baixa renda seria o iogurte. Mas o que acontece? Ele não teve uma recaída tão alta, porque ele estava 93% de vendas dos mercados e caiu para 92%. Mas eu só coloquei porque é interessante saber, mas e para colocar alguma coisa como se tivesse decaído, né? Mas é uma recaída tão baixa que não faz nem tanta diferença, só diminuiu 1% de vendas. Agora eu vou falar um pouco sobre o comércio em relação ao Covid-19, o coronavírus. Parando para pensar, ele era uma das principais fontes econômicas do Brasil. E levando em conta que ele simplesmente parou por causa do corona, coisas graves com certeza não iriam acontecer depois disso. Em relação ao comércio internacional, a falta dos containers, né, vazios, sem container para exportação, acaba que a gente foi perdendo muito equipamento por causa da sobrecarga exercida. Tudo isso só colabora com que essa crise piore ainda mais. Agora, em relação ao comércio interno, a falta de extração de materiais brutos não é nada motivante, porque acaba fazendo com que a crise, que já estava ruim, piore ainda mais dentro do nosso país, né? Nesse gráfico aqui, a gente colocou os produtos mais importados pelo Brasil. E, primeiramente, a gente tem os produtos manufaturados, o óleo combustível, os circuitos integrados e eletrônicos, as peças para automóveis, inseticidas, formicidas para matar insetos, etc., naftas e automóveis passageiros. Nesse gráfico aqui, a gente colocou os produtos mais exportados pelo Brasil. Primeiro a gente tem a soja triturada, os óleos brutos de petróleo, minérios de ferro, celulose, carne de frango, milho em grãos e produtos manufaturados. Nesse gráfico aqui vocês podem ver por onde as pessoas mais compram os seus produtos. Primeiramente a gente vê que as vendas físicas acabam sendo maiores, até porque mais gente compra por loja física do que pelas lojas online. Agora vocês podem ver aí no gráfico os produtos mais vendidos nas lojas físicas. Primeiramente a gente tem os alimentos, essencial, né? Os alimentos, comida. Segundo, a gente tem os remédios, cosméticos, perfumes, coisas de higiene e etc. Depois nós temos os calçados. E por último,
coisas de casa e decoração, como cimento ou um quadro e etc. A gente fez uma entrevista sobre o comércio nesse período de corona. Nós fizemos as seguintes perguntas. Qual é a sua opinião sobre a quarentena em relação ao comércio? E elas responderam, muito ruim, pois está dando um descontrole em relação à vida de todo mundo. Não só dos donos da loja, dos empresários, mas também dos funcionários. A segunda pergunta que a gente fez foi, como você acha que ficará o comércio daqui para frente? E elas responderam que é um pouco difícil responder essa pergunta, porque nós não sabemos exatamente como que vai ficar o corona daqui para frente. Se vai ser, se o corona melhorar, provavelmente o comércio vai dar uma melhorada. Caso o corona piore, o comércio vai piorar também. A terceira pergunta que a gente fez foi, você acha que teremos dificuldades para voltar normalmente ao comércio? E falaram que sim, bastante. E a quarta pergunta foi, que ações você tomaria para vender sem correr risco de contaminação? E falaram que seria entrar uma pessoa de cada vez, com a loja com a porta fechada para ninguém entrar, mas com janelas abertas, coisas tipo pro ar circular, com máscara, álcool gel para os vendedores e para os compradores e higienizar tudo.